Fala, meu povo, e aí? Como vocês estão, tudo bem? Esse pode ser, na verdade, o seu primeiro vídeo que você está nos vendo aqui pela primeira vez nesse novo canal do YouTube. Novo porque ele teve alguns começos, fins, paradas e agora a gente retornou com certeza absoluta, com muito mais fluidez, né? Com muito mais conteúdo também importante para você. Porque quando eu comecei a criar os vídeos no meu antigo canal, né? Claramente a gente já tinha uma boa experiência em gestão, né? Mas ainda precisava viver muitas coisas ainda operacionalmente, né? Então hoje, como eu não tenho mais essa dedicação operacional, porque já passei muito por ela, né? Hoje eu consigo ter mais tempo para criar conteúdo, ter mais tempo também para gravar aqui para vocês, e também a gente tem um dia muito mais dinâmico hoje, e com certeza absoluta isso vai trazer muito mais valor também para a sua operação, para o seu negócio, etc. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é André, sou presidente da Fire, também CEO da WF, também tenho outros negócios que a gente vai se conhecendo aí ao longo do processo. Segunda-feira, o time ele gosta, lá nos stories nossos, se você não nos acompanha, @wefounders.co no final, beleza? O time ele gosta de colocar algumas atualizações durante o primeiro horário, né? Que são atualizações de mercado, e aí depois eles sempre colocam um conselho de CEO ali que está mais ligado ao meu dia a dia, a minha experiência envolvendo vários negócios e várias consultorias que a gente aplica também, né? O ponto importante que eu acho que é um comentário que eu sempre faço com todo mundo, né? Que eu separo a minha segunda-feira para isso, que é conhecer novas pessoas, conversar com os nossos parceiros, tomar cafés ali durante a parte da manhã ou a parte da tarde, enfim, né? Depende da nossa agenda, para ter possibilidades de negócios intuitivos, né? E ser intencional. Acho que essa é essa grande razão, né? Então, quando eu saio para tomar um café com um parceiro, etc., não é que a gente vai falar só do negócio da empresa desse parceiro ou da minha, né? A gente vai conseguir conectar novas pessoas, novos parceiros, para daí sim evoluir possivelmente em outras operações, outros negócios, né? Então, o que eu quero trazer aqui de reflexão na segunda é: todo dono ele precisa ser estratégico de uma idade de negócio para frente, né? Então a gente está falando de 3 a 5 anos, né, para você conseguir organizar o seu negócio, formatar líderes, etc, para daí sim você ter um envolvimento muito mais forte para o mercado. O que eu gosto muito de fazer, e fiz muito agora que eu vou retornar, na verdade, fiz muito até agora, né, a gente deu uma pausa porque eu tive um foco um pouco diferente aí nesses momentos, foi na verdade estar em eventos, né, então essa semana agora, se eu não estou errado, aqui sexta-feira a gente já vai lá para a Expo Offsite, que é um evento que acontece lá em São Paulo, né? Focado ali no mercado imobiliário, etc. A gente vai conhecer, buscar novos ramos, buscar novos mercados. Eu acho que esse é o grande papel do dono mais estratégico, né? E tem um tema também importante para trazer aqui, que as pessoas que nos buscam para ajudá-las a formatar o seu negócio, elas sempre pensam, me perguntam como sair do operacional, né? E esse como sair do operacional, ele é um tema muito abrangente, né? Mas de forma bem específica, para ter um conteúdo aí importante para o seu dia, né? É que se você tem uma empresa de 0 a 3 anos, você vai precisar operar, você vai precisar conhecer o seu negócio, a não ser que esse negócio seja o seu terceiro ou quarto, que você já tem uma evolução de liderança ou outros gestores dentro da sua companhia. Se não for esse caso, você vai estar no dia a dia, você vai operar isso no dia a dia, e isso vai te dar experiência, na verdade, para você conduzir outros braços, outras vertentes do seu negócio, tá? Então faz sentido, você precisa estar todo santo dia na sua empresa, entrar mais cedo, sair mais tarde também, até certo período, né? E aí o que eu vejo muito acontecendo é que o dono ele não sai desse vício que ele tem depois de 10, 15 anos de empresa. Aí não funciona. A gente não monta empresa para viver nela, a gente monta empresa para viver dela, né? E aí o ponto importante é que cada negócio bem estruturadinho vai te dar ali movimentações de prolabora, vai te dar movimentações de dividendos, e essa é a importância, né, de fazer um negócio mais estratégico. Legal? Um último conhecimento que eu acho que é legal trazer para vocês sobre esse tema, né? Principalmente que é um tema que a maioria das pessoas, talvez aqui do canal, ou talvez ali do Instagram,
eles têm essa dúvida, porque acabam me acompanhando no dia a dia e vê que eu treino 2 ou 3 horas durante o dia, e aí eu faço minhas reuniões, saio para tomar café, viajo e etc. E como, ainda mais com uma filhota nova, né? Como eu consigo organizar tudo isso? A base é você ter pessoas, né, que consigam conduzir o que você faria e muitas vezes melhor fazem hoje, né? E o outro ponto, com certeza, é você ter um modelo de gestão em plataforma. A gente usa o Notion aqui, depois a gente vai ter um conteúdo específico para isso, né? Mas o Notion, ele é exclusivamente para operar via macro gerenciamento, né? Te dá uma informação muito mais veloz, né? Te dá documentação histórica de como está acontecendo as coisas, e aí você tem essa base para tomar a decisão não no curto prazo, né? O que eu vejo é muito gestor, muito dono, tomando uma decisão frente a frente com o seu líder sem ao menos pensar sobre aquela decisão. E aí você comete um erro de ser muito curto prazo, tá bom? Então, nessa segunda de manhã, o que eu quero deixar aqui com vocês se atualizem, ao mesmo tempo gerem movimentos, porque esses movimentos fazem com que você encontre outras pessoas, encontrem pessoas que estão buscando talvez o mesmo negócio que você e que te ajudam nessa transformação e nessa jornada, porque sozinho realmente a gente não faz nada, né? E a partir de certo tempo de negócio, se você já é uma empresa aí mais madura, a sua gestão deve estar baseada mesmo em resultado, dados, como é a gente aqui internamente, beleza? Bom, essa movimentação que a gente está fazendo aqui é uma movimentação que eu, André, desejei por muito tempo, por agenda não conseguir. Agora a gente consegue fazer isso com muito mais fluidez também para ajudar vocês que estão aí junto com a gente, né? Nesse dia a dia empreendedor, buscando novos negócios, metas, objetivos, buscando novos projetos. E eu vivo disso, eu gosto muito disso, e é por isso que a gente também está montando esse canal aqui. Aliás, reativando esse canal para dar para vocês muito conteúdo raiz, que é o jeito que a gente faz os bastidores do nosso negócio aqui. Tamo junto? Grande abraço, valeu, a gente se fala, até mais! Fala, povo, bom dia. Dia 3/5/2025, terça-feira, chegando aqui pro primeiro treino do dia, né? Eu normalmente gosto de fazer 2 a 3 treinos por dia. Provavelmente eu devo fazer uma musculação mais para a noite, né? Hoje a gente tem uma agenda de consultoria nos nossos parceiros, então teoricamente a gente vai ter menos tempo durante o horário comercial, obviamente, né? Para quem tá chegando agora, não nos conhece ainda, né? O canal do YouTube aqui é um canal que a gente nunca investiu tanto tempo, nunca investiu dinheiro também, porque toda vez que a gente coloca tempo em alguma atividade, a gente também está colocando uma grana, né? A gente vai compartilhar todos esses dias aí como um formato de bastidor, né? Como um formato de dia a dia, meio que um daily ali, vocês entenderem um pouco da nossa rotina, né? O que a gente quer trazer de diferente, na verdade, é um negócio mais raiz, né? Com zero de edições, etc. Para o negócio ficar o mais simples possível, né? E conseguir impactar o maior número de pessoas também, né? O que eu vejo aqui da nossa rotina e o que eu acho que consegue interferir bastante, não só donos de empresas, mas também líderes e gestores, né? É de como a gente eleva a nossa rotina, né? De como a gente consegue causar mais impacto, né? De alta performance, etc. Quando a gente se cuida, quando a gente se alimenta bem, quando a gente treina bem, né? Quando a gente tem o tempo da família, o tempo dos amigos, e é basicamente isso que a gente quer mostrar aqui, né? Então, terça-feira, já pela manhã, o primeiro treino, eu vou fazer em torno de 1h10 aqui de natação hoje, né? E aí o modelo só na horizontal, eu filmo aqui com o celular mais simples possível também, né? Para também não trazer muita estrutura, porque senão eu não faço, né? Eu não tenho o costume de ficar gravando meu dia a dia, etc. A gente compartilha alguns bastidores ali no Instagram, né? Mas aí são conteúdos
mais de dia a dia, né, de pergunta, etc. E aqui vai ser um negócio um pouco diferenciado, né? Então a base é essa. Eu quero deixar aqui nesse primeiro horário do dia, né, uma indicação de treino. Você precisa gerar endorfina, você precisa cansar o seu corpo logo pela manhã, após acordar, e às vezes você não teve um sono bom, o treino ele vai te ajudar nisso, tá? Porque eu vejo que muitos donos e líderes, né, eles não se capacitam antes de ir para a empresa. E aí, quando chegam lá, ou estão cansados, ou não dormiram bem, ou não se alimentaram bem, estão acima do peso, né? Isso vai trazer, com certeza absoluta, a falta de energia que ele deveria ter para resolver grandes problemas, né? Então, por isso que eu gosto de fazer essa manhã aqui, de uma manhã para treino exclusivamente, né? Eu sempre acordei cedo, então eu faço o momento ali de suplementação que você viu antes, para depois treinar, né? Até em torno de umas 8h30. Então a gente começa, eu acordo cedo, então de umas 5 horas e tal. Depois suplemento, aí eu já subo para academia, eu subo para correr, etc. Devo voltar ao ciclo do triatlon em pouco tempo, né? Para quem também acompanhou, minha filha nasceu fazem 34, não, quase 40 dias já, né? E para quem é pai ou mãe sabe da rotina que criar um recém-nascido, né? E esses 15, 20 dias aí foram extremamente focados em ajudar a minha esposa, né? Em cuidar da minha filha, obviamente, e também desse tempo que eu gosto de dar banho nela, dou banho todo santo dia nela, por volta de umas 7h30, com a rotina do sono, né? Com o ritual também. Então, deixei de treinar a quantidade que eu estava treinando, óbvio, por um foco muito maior na minha família, que é o que eu quero criar, e eu desejo também que todos os homens possam ter isso, né? A capacidade de gerar uma família e também dar oportunidade para ela viver bem, né? Com planejamento, com um bom financeiro, com uma boa estrutura, e é por isso que a gente também trabalha tanto, né? Bom, o dia de hoje é um dia de consultoria, vou sair daqui da piscina, já vou responder alguns e-mails depois, né? E aí, finalizando esse e-mail, eu tenho uma visita externa hoje de manhã, almoço depois ao preço parceiro, e aí lá eu vou compartilhar um pouquinho mais de como funciona a nossa rotina e tal. A gente não consegue gravar tanto por conta de alguns temas, né? Mas esses temas aí vão aparecer num time-lapse da vida aí, para vocês acompanharem também, tá bom? Tamo junto, se vê daqui a pouquinho. Valeu! Bom, vamos lá. Falando um pouco sobre a demanda aqui do dia a dia, né? Pós-treino sempre a gente faz nossos trabalhos como pai também, né? As nossas tarefas. Então, eu já estive com a minha esposa, já fiz um pão de queijo para ela, já entreguei lá os suplementos que a gente toma também, né? E sentei aqui, agora são 9h38. O que eu gosto de fazer normalmente analisar primeiro todas as demandas de e-mail, tá? Então a gente recebe aqui no nosso e-mail central as demandas de Notion, né? Depois é uma plataforma que eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente. Mas a base geral é o seguinte: inicio respondendo os e-mails e analiso também alguns e-mails que eu preciso tomar alguma decisão um pouco mais curto prazo ou não. Eu não gosto de decisão de curto prazo, eu prefiro decisões que eu consiga analisar primeiro, debater e assim por diante, que são as decisões que, os assuntos que chegam até a mim hoje, né? E eu fico com 3 telas, né? Então, hoje aqui, ó, você pode perceber, eu tenho essa tela principal, né? Que é uma tela que eu gosto, mas ela não é muito grande, então, se necessário, eu posso até levar ela quando eu vou, sei lá, vou trabalhar em algum hotel, eu consigo levar ela, porque é uma estrutura pequena, daí depois a gente só tira essa base aqui, que não tem necessidade, aí eu levo ela só como um outro suporte, né? Tenho também a tela central do MacBook, e eu gosto de trabalhar também com o iPad, né? O que eu gosto de fazer, só para vocês entenderem? Eu fico com o meu GTD na tela. O meu GTD basicamente é uma estrutura de demandas prioritárias que eu tenho no meu dia para executar, né? E essas demandas
bases, elas funcionam da seguinte forma. Eu tenho uma estrutura aqui, deixa eu só virar aqui para você entender melhor. Eu tenho uma estrutura aqui de tudo André, que basicamente são algumas execuções que eu tenho profissional, pessoal, tá? O company, que basicamente são as estruturas de negócio e que elas não viraram a minha prioridade do dia, né? E eu tenho a prioridade do dia que eu preciso entregar hoje e os que estão em progresso ficam nessa linha, né? Reforçando também, lembrando que eu também tenho as outras operações, deixa eu só voltar para cá, de tarefas legadas e também os que estão finalizados e projetos em backlog são projetos que a gente tem aqui que por algum momento ou motivo a gente travou, tá? E aí no iPad aqui, né, eu gosto de ficar com o Notion da AWF, que é o principal negócio que a gente está atuando hoje, e aí essas execuções da AWF a gente atua também com o nosso time, né? Tanto de aprovações, de relatórios, de demandas operacionais que eles executam e mandam que vem embarcando, mas ela é uma base muito simples de executar, né? Eu gosto do formato do Notion porque ele me dá visibilidade geral das demandas e das atividades, junto a possíveis calendários que a gente também cria, tá? Então, e aí esse caso principal aqui que vocês estão vendo é uma apresentação que eu vou fazer para um dos nossos clientes de consultoria, né? É um bate-papo que eu vou fazer com liderança de gestão, etc. Então, estou montando o central dele aqui para depois discutir com os donos, né? E analisar se esse é o caminho mesmo que a gente deve seguir, tá? Então, de maneira geral, esse aqui é o meu dia, ele inicia, depois eu fico em torno de 1 hora mais ou menos executando isso, 1 hora e meia, né? Só para fechar esses itens, então até umas 10h30, 11 horas eu já finalizei o que eu preciso entregar com ações ou direcionar alguém, né? E depois eu vou para o lugar que eu prefiro, que é na rua, atuar com os nossos parceiros, tomar os cafés de negócio que a gente toma, conversar com pessoas, etc. Beleza? Então, só para mostrar para vocês, talvez, puta, André, como você começa o seu dia, como que eu devo fazer, onde eu olho, o que eu olho e tal, eu sempre começo por aqui, tá? Isso aqui é a base da nossa estrutura e também me dá a oportunidade de analisar isso com uma gestão muito mais macro e menos microgerenciamento, que a gente gosta de dizer que a estrutura macrogerencial, ela tem uma operação via relatório, né? Ou seja, você tem uma documentação que eu posso falar um pouquinho mais a fundo e algum dia aí que eu vou criar algum vídeo sobre isso. E aí, esse histórico, essa documentação, ela serve também como uma estrutura de análise de resultado dos nossos profissionais, né? Então, essa é a base que eu gosto de gerenciar nossa empresa. É claro que existem momentos que você precisa entrar mais na estrutura, microgerenciar, principalmente quem está começando, né? Mas depois que você vê que aquela pessoa tem um pouco mais de performance, que ela consegue lidar com tarefas um pouco mais difíceis, né? A gente também começa a delegar algumas estruturas, né? Sempre aqui acompanhando o Notion, que nos dá a oportunidade também de fazer mudança de rota com muito mais facilidade. Beleza? Então é isso. Aqui é o primeiro horário do meu dia, pós-treino, né? Depois também de fazer um cafezão da manhã para a esposa, cuidar um pouco da Elo, né? Nossa filhota. E daqui a pouco a gente está partindo para a rua para começar nosso dia externo aí. Fechou? Terça-feira, agora exatamente 1h46, estamos a caminho do nosso cliente de consultoria, uma empresa aqui de São José dos Campos, né? E hoje a gente vai debater alguns temas, principalmente temas interligados à liderança, à gestão. A gente vai ter um papo mais estratégico, aí numa condição mais dia a dia, né? E aí, é claro que essa operação ela tem mais uma abordagem técnica, né? Beleza? Bom, então o dia de hoje, na verdade, a gente conversa com as lideranças principais aqui do negócio, né? Os temas gerais, assim, são mais focados com a gestão, mas eu também tenho uma execução bem próxima aqui dos líderes, né? Então, a parte importante é que a gente sempre traz esse movimento, não só com gestores, mas com liderança, porque a parte operacional ela vai seguir uma sequência de up-down, né? Então, tudo que você faz de formatação ou implementação ideal para essa estrutura, ela sempre vai vir de cima para baixo, né? O que eu vejo de muitos erros acontecendo são empresas, né, que dependem da parte operacional para tomar decisão. Isso não vai acontecer. Fato é, se a gente tem pessoas
que lideram o negócio de forma mais estratégica, aí sim isso acontece. Agora, a maioria delas não está pronta para isso, né? Então, sim, o dono ele precisa tomar uma decisão mais forte para daí conduzir com liderança e liderança seguir com a parte operacional, tá bom? Esse é um trabalho que a gente tem feito aqui. Dentro dessa estrutura a gente faz o planejamento estratégico das organizações e aqui a gente está montando que em breve a gente vai fazer o kickoff dessa operação para daí iniciar essa estrutura, beleza? Então só para vocês verem aqui, ó, esse é o nosso parceiro. Aqui a gente tem uma estrutura de seguros de consórcios, né? Nessa estrutura aqui de cima que vocês estão vendo é a sala de consórcio, é uma sala bem grande, onde tem a diretoria também. Aqui fica a recepção e atrás numa operação de seguros, beleza? Vou compartilhando aqui o dia, o que a gente puder, obviamente, e o que não puder a gente solta em time-lapse para ficar um vídeo bem completo por aí. Tamo junto, valeu, abraço!